O sangue espalhava-se sobre o couro italiano feito à medida dos sapatos, mas o seu pulso não vacilou. Victor Romano não sentia nada pelos homens que lhe imploravam aos pés. Mas quando uma empregada de mesa trêmula se colocou à frente da sua arma carregada para salvar um irmão inútil, o homem mais frio de Chicago congelou. O vento brutal que uivava sobre o lago Michigan não era nada comparado ao zero absoluto do escritório de Victor Romano. Localizado no último andar de uma empresa legítima de importação e exportação de logística no centro de Chicago, o escritório com paredes de vidro oferecia uma vista panorâmica de uma cidade que Victor praticamente possuía. Para o FBI, ele era um empresário astuto, embora agressivo. Para a máfia subterrânea, ele era a geleira, um chefe que nunca levantava a voz, nunca perdia a calma e, em circunstância alguma, mostrava misericórdia. Aos 32 anos, Victor herdou um império fraturado e transformou-o numa fortaleza impenetrável. Ele não lidava com drogas ou crime de rua. O seu domínio eram os portos, os sindicatos e a lavagem de dinheiro de alto risco que mantinha à tona a elite corrupta da cidade. Esta noite, a temperatura na sala estava particularmente volátil, embora a expressão de Victor permanecesse esculpida em mármore. Ajoelhado sobre o tapete persa importado estava um executor de nível médio que tinha roubado do topo de um contrato de construção na South Side. Victor estava junto à janela do chão ao teto, a endireitar os punhos da camisa, à espera que o seu segundo em comando, Carmine, terminasse de aplicar a severa reprimenda física. "Chega!" disse Victor calmamente. A sua voz mal ecoava, mas comandava a sala instantaneamente. Carmine deu um passo atrás, ajustando o paletó. Antes que Victor pudesse proferir o julgamento final sobre o homem a sangrar, as pesadas portas de mogno do seu escritório abriram-se com estrondo. Isto era uma impossibilidade. O andar privado de Victor era guardado por 4 homens armados. No entanto, tropeçando pela porta, ladeada por 2 seguranças furiosos que claramente tinham sido apanhados desprevenidos, estava uma mulher. Estava encharcada pela chuva de Chicago, o seu casaco barato agarrado a uma estrutura frágil. O seu cabelo escuro estava colado às bochechas, emoldurando olhos castanhos arregalados, aterrorizados, mas profundamente furiosos. "Senhor Romano!" arfou ela, lutando contra o aperto do guarda que a tentava arrastar para trás. "Preciso de 2 minutos." Victor não vacilou. Nem sequer pegou na arma, escondida sob o seu paletó feito à medida. Apenas inclinou a cabeça, calculando. Não foi a sua intrusão que o surpreendeu. Foi o facto de ela ter conseguido contornar o seu sistema de segurança de última geração e um pequeno exército de veteranos endurecidos. "Deixa-me ir, Mal", murmurou Victor, virando-se completamente para ela. Se ela tem vontade de morrer, é apenas educado ouvi-la antes de a conceder. Os guardas largaram-na, recuando, mas mantendo as mãos nos coldres. A mulher tropeçou para a frente, recuperando o fôlego. Era Melanie Hayes. Tinha 24 anos. Era uma auditora júnior exausta numa firma de contabilidade falida no centro da cidade e estava a encarar o homem mais perigoso do centro-oeste. "O meu nome é Melanie", disse ela, a voz a tremer violentamente antes de se forçar a engolir o medo. "O meu irmão é Leo Hayes. Sei que ele vos deve." Ao mencionar o nome, Carmine soltou uma risada baixa e desdenhosa. "Leo Hayes deve-nos 300 mil, querida. E ele desapareceu. Não devias ter vindo aqui. Agora estás na mira. Eu sei o que ele deve", retrucou Melanie, surpreendendo até a si mesma com o veneno no seu tom. Olhou diretamente para os olhos frios e cinzentos de Victor. "Ele é um jogador compulsivo e um idiota. Mas é meu irmão e a minha mãe está num ventilador no Mercy Hospital. Se o matarem, o coração dela cederá. Se me matarem, ela não terá ninguém para pagar as suas contas médicas." Victor caminhou lentamente até ela. Os seus passos eram silenciosos no tapete espesso. Quando parou, estava a meros centímetros de distância. Melanie teve que inclinar a cabeça para cima para encontrar o olhar dele. De perto, a pura aura predatória do homem era sufocante. "Melanie", disse Victor suavemente, testando as sílabas do nome dela. "Invadiste o meu escritório privado para me contar uma história triste. Os hospitais de Chicago estão cheios de mães a morrer.
Os necrotérios estão cheios de irmãos tolos. Por que é que eu deveria importar-me com o teu? Por quê? Disse Melini, enfiando a mão no casaco molhado. Instantaneamente, 3 armas foram sacadas e apontadas para a sua cabeça. Lentamente, avisou Victor, levantando uma mão para conter os seus homens. Com dedos trêmulos, Melini tirou uma pasta manila grossa e danificada pela água e bateu-a na secretária de vidro imaculada de Victor. Porque sei como estás a lavar o teu dinheiro através das rotas de carga do O'Hare, disse ela, a voz baixando para um sussurro desesperado. Leo costumava gabar-se dos números que ele corria para os teus homens de nível inferior. Sou uma auditora. Dei uma vista de olhos às declarações fiscais públicas das tuas empresas de fachada, especificamente a Apex Logistics, e vi as lacunas. O IRS também as verá. Tens uma fuga, Sr. Romano. Alguém no teu departamento de contabilidade está a incriminar-te por uma acusação federal. O silêncio caiu sobre a sala. Silêncio pesado, sufocante. Carmody olhou para Victor, o rosto pálido. Victor pegou lentamente na pasta e abriu-a. Os seus olhos percorreram os documentos meticulosamente destacados, as folhas de cálculo que Melini tinha passado 3 noites sem dormir a compilar. Ela estava certa. As discrepâncias eram gritantes se soubesses exatamente onde procurar. Alguém estava a inflacionar artificialmente as perdas, deixando um rastro de papel que levava diretamente às participações pessoais de Victor. Quem fez isto? Perguntou Victor, a voz perigosamente baixa. Posso descobrir, negociou Melin, sentindo a microscópica mudança na dinâmica de poder da sala. Posso rastrear as entradas falsas. Posso corrigir os livros para que os federais não encontrem nada mais do que uma empresa de transportes chata e falida. Mas em troca, limpas a dívida de Leo. Deixas a minha família em paz. Victor olhou para ela. Ela estava aterrorizada. O seu pulso batia tão forte no pescoço que ele quase conseguia vê-lo. No entanto, ela tinha entrado na toca do leão, armada com nada mais do que números e puro desespero. Pela primeira vez em uma década, Victor Romano sentiu um lampejo de genuíno interesse. Tens 48 horas, disse Victor suavemente, fechando a pasta. Carmen vai arranjar-te uma sala segura no 3º andar. Não sais deste edifício. Não fazes chamadas pessoais. Se encontrares o rato, a dívida de Leo é perdoada. E se eu não conseguir? Perguntou Melini, a voz a falhar. Victor inclinou-se, o seu cheiro a colônia cara e a um leve cheiro a pólvora a invadi-la. Então o teu irmão vai para o Rio, Melini, e passarás o resto da tua vida a gerir os meus livros para pagar a sua dívida. Bem-vinda à empresa. Nas 24 horas seguintes, Melini viveu num estado de terror, alimentado por cafeína. Estava trancada num escritório sem janelas, no 3º andar do edifício Apex Logistics. A sala cheirava a café velho e tinta de impressora. Do lado de fora da porta estava Carmine, uma sombra silenciosa e imponente que lhe trazia comida, mas não oferecia conversa. A teia financeira de Victor Romano era um labirinto de engano, um puzzle brilhantemente construído de contas offshore e corporações fantasma. Mas Melini tinha um dom para padrões. À medida que se aprofundava nos livros digitais, percebeu que o desvio de fundos não era apenas um erro desajeitado. Era uma sabotagem deliberada. As faturas falsas estavam a ser canalizadas para uma empresa holding chamada Vanguard Equities. Uma pesquisa rápida no Chicago Public Registry revelou o agente registrado da Vanguard, um advogado conhecido por representar a família Falcone. Mesmo Melini, uma estranha ao submundo do crime, conhecia esse nome. Gregory Falcone era um mafioso implacável da velha guarda que controlava a West Side. Ela e Victor estavam numa guerra fria sangrenta e não dita há 3 anos. Mas a verdadeira reviravolta atingiu Melini às 2 da manhã, fazendo seu sangue gelar completamente. Ela rastreou as credenciais de login do utilizador que tinha iniciado as faturas falsas da Vanguard. O ID de utilizador estava fortemente encriptado, a saltar através de vários servidores proxy. Mas o código de autorização anexo às transferências era uma sequência de números que Melini reconheceu instantaneamente. 082498. O aniversário de Leo, a 24 de agosto de 1998. O pânico apertou-lhe a garganta.
Leo não tinha apenas pedido dinheiro emprestado a Victor Romano para jogar. Ele tinha sido comprado por Gregory Falcone. Leo era o rato dentro do sistema, a plantar as entradas falsas nos livros para incriminar Victor perante o FBI, enquanto simultaneamente roubava aos executores de nível inferior de Victor para financiar a sua própria fuga. "Oh, Leo, o que fizeste?" sussurrou ela no quarto vazio, as lágrimas finalmente a derramarem-se pelas pestanas. Se contasse a verdade a Victor, ele não mataria apenas Leo. Ele provavelmente torturá-lo-ia primeiro. Se escondesse, os homens de Victor acabariam por descobrir, e ela seria morta por encobrir. Às 3h15 da manhã, a porta abriu-se. Victor entrou na sala. Tinha tirado o paletó e a gravata. A sua camisa branca estava desabotoada no colarinho, revelando um vislumbre de tinta escura a subir pela sua clavícula. Parecia cansado, mas intensamente alerta. "Paraste de digitar há 20 minutos", observou Victor, puxando uma cadeira e sentando-se em frente a ela. Colocou 2 chávenas de café preto fumegante na secretária. "Atingiste um muro, Meline." Meline minimizou rapidamente a janela no seu monitor, o coração a bater contra as costelas. "Estou apenas cansada. É complicado." Os olhos de Victor estreitaram-se ligeiramente. Ele não perdia nada. A súbita mudança na sua postura, a forma como protegia o teclado. Estendeu a mão, a sua grande mão calejada a segurar o seu pulso gentilmente, mas firmemente. O contacto foi elétrico. Um contraste chocante de calor contra a sua pele gelada. "Não gosto de mentirosos, Meline", disse ele suavemente, o polegar a pousar sobre o seu pulso acelerado. "Dei-te uma chance porque foste honesta comigo lá em cima. Não estragues tudo agora. Encontrei a fuga", disse ela, incapaz de sustentar o seu olhar penetrante. "O dinheiro está a ser canalizado para a Vanguard Equities. Está ligado a Gregory Falcone." A expressão de Victor endureceu. Uma calma perigosa e letal varreu as suas feições. "Falcone. Ele está a ficar ousado. Quem na minha equipa está a apertar os botões?" Meline hesitou. Foram uns fatais 2 segundos de silêncio. Victor largou o seu pulso, levantou-se e inclinou-se suavemente para o rato do seu computador. Clicou na janela minimizada, trazendo os rastros de IP e os códigos de autorização para o centro do ecrã. Leu os números. 082498. Leu Victor em voz alta. Olhou para o ficheiro na sua secretária, com o relatório de antecedentes que os seus homens tinham feito sobre Meline e a sua família. "O aniversário do teu irmão. Era o Leo. O teu irmão não era apenas um viciado em jogo. Era um espião corporativo do meu pior inimigo. Ele não sabia o que estava a fazer", chorou Meline, saltando da cadeira. "Gregory Falcone deve tê-lo ameaçado. Leo é um covarde, Sr. Romano. Ele não é um gênio. Um traidor é um traidor", disse Victor, a sua voz a baixar para um sussurro glacial. "O nosso acordo acabou." "Não, por favor." Meline avançou, agarrando o braço de Victor. A pura audácia do movimento fez Carmine, que acabara de entrar pela porta, sacar da sua arma. Victor levantou uma mão, parando Carmine, mas não se afastou do aperto de Meline. "Dá-me uma razão para não acabar com isto agora mesmo", avisou Victor, olhando para o seu rosto desesperado. "Porque Falcone ainda não tem o que precisa", raciocinou Meline, a mente a trabalhar a 1 milhão de quilômetros por hora. "Se Leo transferiu estes dados, Falcone ainda precisa das chaves de desencriptação para entregar as provas aos federais. Eu tenho-as. Bloqueei o sistema há 10 minutos. Mudei as senhas raiz." Os olhos de Victor arregalaram-se ligeiramente. "Hackeaste o meu próprio servidor. Eu protegi-o", corrigiu ela, ofegante. "Falcone está bloqueado. Mas se matarem Leo, Falcone saberá que o descobriste. Deixa-me usar as credenciais de Leo para alimentar os servidores de Falcone com um vírus. Posso apagar a Vanguard Equities completamente do mapa digital. Posso destruir as finanças de Gregory Falcone antes que ele acorde amanhã." Victor olhou para a mulher brilhante, terrivelmente imprudente, que estava à sua frente. Ela estava fora da sua profundidade, a afogar-se num mundo de monstros. No entanto, estava a negociar com uma faca na garganta. Percebeu então que não podia simplesmente descartá-la. Ela era um risco, sim, mas fascinante.
Pega no teu casaco, ordenou Victor de repente, virando-se para a porta. O quê? Para onde vamos? Falcone é da velha guarda. Se ele perceber que o seu acesso digital está bloqueado, não vai esperar. Ele enviará homens para recolher os discos de backup físicos do apartamento do teu irmão. Vamos interceptá-los. 30 minutos depois, Melanie encontrou-se no banco do passageiro de um SUV preto à prova de bala, a rasgar as ruas encharcadas de chuva de Chicago. Victor conduzia em silêncio absoluto, uma Glock carregada pousada na consola entre eles. Chegaram ao prédio degradado do South Loop, onde Leo alugava um estúdio miserável. A porta da frente já estava arrombada. Fica no carro, comandou Victor, saindo para a chuva torrencial. Mas Melanie não conseguia ficar parada. Se o Leo estivesse lá em cima, ele estava morto. Desobedecendo a um chefe da máfia pela segunda vez num dia, ela escorregou do SUV e correu para o beco atrás do prédio, na esperança de encontrar a escada de incêndio. Contornou a esquina, escorregando nas pedras molhadas, e correu diretamente para uma parede de músculos sólidos. Um homem de jaqueta de couro agarrou-a pela garganta, batendo-a contra a parede de tijolos. Outros 2 homens emergiram das sombras. Ora, ora! O que temos aqui? O homem sibilou, puxando uma faca de mola do bolso. A linda irmãzinha do Léo. O chefe Falcone disse que poderias estar a espreitar. Onde é que o teu irmão esconde os discos, querida? Melanie arfou, a visão a turvar-se enquanto o aperto do homem se apertava. Eu não sei. Corta-a, grunhiu um dos capangas. Ela vai falar. A lâmina subiu, reluzindo sob o lampião intermitente. Melanie fechou os olhos com força, esperando a agonia. Um tiro ensurdecedor estilhaçou a noite. O aperto na sua garganta desapareceu instantaneamente, quando o homem à sua frente caiu. Um buraco limpo no ombro. Os outros 2 capangas apressaram-se para suas armas. Mas um segundo e um terceiro tiro soaram com precisão aterradora, derrubando-os na calçada, gemendo de dor. Através da chuva torrencial, Victor Romano entrou no beco. A arma na sua mão fumegava, os seus olhos fixos em Melanie com uma intensidade furiosa e ardente. Ela não olhou para os homens a sangrar no chão. Marchou diretamente para Melanie, agarrou-a pelas lapelas do casaco e puxou-a contra o seu peito. Eu disse-te, rosnou Victor, a sua voz a vibrar com uma raiva primal sombria, para ficares no maldito carro. Pela primeira vez, olhando para os olhos tempestuosos e cinzentos do chefe mais frio da cidade, Melanie percebeu que o perigo em que se encontrava tinha mudado fundamentalmente. Victor Romano não a estava apenas a usar como um peão. Ele estava a reivindicá-la. E no seu mundo, isso era uma sentença de morte de um tipo completamente diferente. A chuva batia agressivamente nas janelas fumadas do SUV, enquanto Victor os afastava do beco ensanguentado. Melanie sentou-se a tremer no banco do passageiro, as suas roupas úmidas a agarrarem-se à pele, a sua mente a reproduzir o estrondo ensurdecedor da arma de Victor. Os homens que estavam prontos para fatiar estavam agora a sangrar na calçada molhada de Chicago. E o homem que os tinha abatido sem pensar estava casualmente a dirigir com uma mão, a mandíbula tão apertada que um músculo se movia por baixo da sua pele. Em vez de regressar à fortaleza logística da Apex, Victor navegou em direção à Gold Coast. Entrou na garagem privada subterrânea do Drake Hotel, um estabelecimento histórico e opulento, onde, desconhecido do público, Victor mantinha uma cobertura segura fora dos livros sob o nome de uma entidade privada real, o Wellington Sinclair Trust. Sai! Comandou Victor, a voz desprovida da sua calma habitual aterrorizante. Estava tingida com uma tensão crua e vibrante. Melanie seguiu-o pelo elevador privado. A cobertura era de tirar o fôlego. Uma expansão espalhada de mogno escuro, veludo rico e janelas do chão ao teto, com vista para as águas negras turbulentas do lago Michigan. Mas Melanie não conseguia concentrar-se no luxo. Os seus joelhos cederam no momento em que as pesadas portas se fecharam atrás deles. Ela desabou no foyer de mármore, soluçando incontrolavelmente, enquanto a adrenalina finalmente deixava o seu sistema. Victor parou. Olhou para a brilhante e imprudente auditora, que tinha virado o seu mundo subterrâneo perfeitamente ordenado de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Ajoelhou-se lentamente,
abandonando o paletó feito à medida num cadeirão, e fez algo que não fazia há uma década. Ofereceu conforto. Puxou Meline para o seu peito, deixando-a chorar contra a sua camisa branca arruinada, as suas grandes mãos a acariciar desajeitadamente, mas gentilmente o seu cabelo molhado. "És uma tola, Meline", murmurou ele, a sua respiração quente contra a sua orelha. "Uma tola brilhante e indispensável. Eu disse-te para ficares no carro. Eles iam matar o Leo", arfou ela, agarrando os ombros dele como se ele fosse a única coisa sólida num universo em colapso. "Eles iam matar-te", corrigiu Victor, os seus olhos cinzentos a escurecerem enquanto se afastavam para olhar. "As dívidas do Léo são dele, mas tu estás agora sob a minha proteção. Ninguém toca no que me pertence." O peso possessivo das suas palavras pairava pesadamente no penthouse silencioso. Meline engoliu em seco, olhando nos olhos de um implacável chefe da máfia e percebendo com horror absoluto que se sentia infinitamente mais segura nos seus braços do que alguma vez se sentira na sua vida mundana e legal. "Preciso do meu portátil", sussurrou ela, afastando-se com uma determinação súbita e renovada. "Os homens de Falcone não encontraram os discos. Ainda tenho acesso pela porta dos fundos. Se atacarmos agora, posso desmantelar a Vanguard Equities antes do amanhecer." Victor levantou-se, puxando-a pelos pés. Fez um gesto para a enorme secretária de carvalho num canto da sala. "Faz isso. Destrói-o." Nas 3 horas seguintes, os únicos sons no penthouse foram o bater furioso das teclas e os violentos trovões a abalarem o vidro. Victor serviu 2 copos de uísque, colocando um ao lado dela, observando-a trabalhar com fascinação predatória. Ela era uma mestra, orquestrando um massacre digital. Contas bancárias nas Caymans foram congeladas. Números de roteamento foram re-roteados. Milhões de dólares pertencentes a Gregory Falcone estavam a desaparecer sistematicamente no éter. Mas às 4h30 da manhã, os dedos de Meline pararam de repente. Ela olhou para o ecrã brilhante, o rosto a perder toda a cor. "Victor", arfou ela, a voz a tremer. Era a primeira vez que usava o seu primeiro nome. Ele estava ao seu lado numa fração de segundo. "O que é?" "Eu investiguei as subpastas ocultas dentro do servidor Vanguard de Falcone", explicou ela, o dedo a tremer enquanto apontava para uma cadeia de e-mails desencriptada. "Leo não planeou isto. Leo era apenas um psiquiatra desesperado. A pessoa que alimentava Falcone com os códigos de bypass internos da tua empresa de logística. A pessoa que te incriminava para o FBI. Não foi o meu irmão." Ela clicou numa tecla final, desmascarando o endereço IP encriptado do remetente. Rastreou diretamente para o andar privado da Apex Logistics, especificamente para um terminal autorizado por apenas um homem. Victor olhou para o ecrã. A sua expressão não mudou, mas a temperatura na sala caiu drasticamente. O nome a brilhar no monitor era uma traição que cortava mais profundamente do que qualquer lâmina. Carmine, o seu segundo em comando, o seu braço direito, há 7 anos. Carmine tinha incriminado Leo Hayes, usando a dívida de jogo do jovem como alavancagem para o forçar a plantar os livros falsos, enquanto Carmine alimentava o império de Victor diretamente a Gregory Falcone. "Ele queria que matasses Leo!" sussurrou Meline, horrorizada. "Se matasses Leo, a única testemunha da traição de Carmine estaria morta. E eu entrei no teu escritório e entreguei-te os ficheiros que Carmine manipulou." Victor pegou no seu copo de uísque, bebeu-o num único movimento suave e bateu o cristal na secretária. O som ecoou como um tiro. "Carmine pensa que é um lobo", disse Victor suavemente, uma calma aterradora e homicida a varrer as suas feições. "Mas esqueceu-se de quem é o dono da floresta." O amanhecer rompeu sobre Chicago, lançando uma luz roxa machucada sobre o horizonte da cidade. Victor Romano entrou no andar privado da Apex Logistics. Assim que o relógio de pêndulo bateu 7, ele vestia um fato novo e perfeitamente cortado de cor carvão. A sua postura era a personificação da geleira. Carmine já estava lá, a beber um expresso perto da janela da sala de reuniões, parecendo completamente à vontade. "Bom dia, chefe", cumprimentou Carmine, virando-se. "Alguma notícia sobre a rapariga Névoa ou o irmão dela? Perdemos o rastro do teu SUV ontem à noite." Victor caminhou lentamente até a secretária de vidro, sentando-se.
Dobrou as mãos perfeitamente. Meline está segura. Ela foi muito produtiva. O sorriso de Carmine não chegava aos seus olhos. Produtiva? Ela descobriu onde Léo escondeu os discos de backup? Ela descobriu muito mais do que isso, disse Victor suavemente. Pressionou um botão na consola da sua secretária. As pesadas portas de Mogno abriram-se. 2 dos executores mais leais de Victor, Pauli e Dominic, entraram na sala. Entre eles, espancado e a sangrar, mas muito vivo, estava Léo Reis. O rosto de Carmine empalideceu instantaneamente. A sua mão moveu-se em direção ao paletó. Um erro fatal. Eu não faria isso, avisou Victor, a sua voz a cortar a sala como uma foice. Pauli e Dominic já tinham as suas armas sacadas e apontadas para o peito de Carmine. Victor levantou-se, caminhando lentamente à volta da secretária. Subestimaste a rapariga, Carmine. Pensaste que uma auditora era apenas uma calculadora com um batimento cardíaco. Não esperavas que ela contornasse o firewall da Vanguard e rastreasse os números de roteamento até ao teu terminal pessoal. Carmine recuou até bater na janela de vidro. Victor, ouve-me. Falcone está a tomar conta dos portos. Os italianos do leste estão a apoiá-lo. Ias perder esta guerra. Eu estava apenas a garantir o meu futuro, alimentando-te aos federais. Victor perguntou, parando a centímetros do homem que o tinha apoiado durante anos. Usando um jogador degenerado para plantar provas falsas nos meus livros. Negócios, Victor. É apenas negócios, gritou Carmine, a sua compostura a despedaçar-se. Trouxeste um civil para os nossos negócios, respondeu Victor friamente. Ameaçaste a mãe dela. Forçaste-a a entrar no meu escritório. Victor inclinou a cabeça, uma sombra de algo mortal e possessivo a brilhar nos seus olhos. Só por isso, devia te esfolar vivo. Victor acenou para Dominic. Leva-o para o armazém. Diz a Falcone que o seu rato está morto e diz-lhe que as suas contas das Caymans estão vazias. A guerra acabou. Enquanto Carmine era arrastado para fora gritando maldições, Victor voltou a sua atenção para o homem a tremer no chão. Leo Reis olhou para o mafioso, esperando uma bala na cabeça. Levanta-te, ordenou Victor. Leo apressou-se a levantar-se, cambaleando. A tua dívida está paga, disse Victor, o tom neutro. A tua irmã comprou a tua vida. Mas se alguma vez vir a tua cara em Chicago, se alguma vez te aproximares a 100 milhas de Meline, vou enterrar-te sob a fundação deste edifício. Corre. Leo não precisou de ser avisado 2 vezes. Fugiu do escritório, deixando Victor sozinho na sala de reuniões. O Império estava seguro. Falcone estava financeiramente arruinado e seria engolido pelos seus próprios credores na semana seguinte. O rato foi exterminado. Victor olhou para a cidade que se espalhava, sentindo o familiar frio oco a rastejar de volta para suas veias. As portas abriram-se suavemente. Victor não se virou, mas viu o seu reflexo no vidro. Meline estava de pé na porta, a usar uma das suas camisas de vestir grandes e calças sob medida apertadas na cintura. Parecia exausta, espancada pelo caos do submundo. No entanto, os seus olhos ardiam com uma inteligência brilhante e inegável. Acabou? Perguntou ela calmamente. Victor finalmente virou-se para a enfrentar. Acabou. O teu irmão está num autocarro para fora do estado. Falcone está acabado. As contas médicas da tua mãe foram pagas integralmente por um generoso doador anônimo. Meline engoliu em seco, entrando na sala. Então, acho que é isto. O nosso acordo foi cumprido. Victor aproximou-se dela, a distância entre eles desaparecendo num instante. Olhou para os seus olhos castanhos, sentindo aquele calor estranho e violento a inundar o seu peito mais uma vez. Estendeu a mão a segurar a sua bochecha, o polegar a traçar a leve sombra por baixo do seu olho. O acordo foi cumprido, concordou Victor, a voz um murmúrio baixo e rouco. Estás livre para sair por estas portas, Meline. Podes voltar para as tuas folhas de cálculo, para a tua vida tranquila e fingir que os monstros na escuridão não existem. Meline inclinou-se para o seu toque, o coração a bater contra as costelas. Não com medo, mas com uma antecipação excitante e aterradora. E se eu não quiser ir embora? Sussurrou ela. Um sorriso lento e devastador curvou os lábios de Victor Romano. O chefe mais frio da cidade inclinou-se, capturando os seus lábios num beijo ferozmente possessivo
que selou o seu destino para sempre. Então murmurou Victor contra a sua boca. Bem-vinda à empresa. O romance perigoso de Victor e Melanie manteve-te na ponta da cadeira? O mundo subterrâneo de Chicago nunca dorme, e as reviravoltas estão apenas a começar. Se adoraste esta história emocionante de poder, traição e amor inesperado, por favor, carrega no botão de gosto, partilha este vídeo com os teus colegas amantes de drama e subscreve o nosso canal para mais contos intensos de romance de máfia da vida real. Deixa um comentário abaixo. Terias arriscado tudo por amor como Melanie? Conta-nos.